noite àqueles que não tivemos a oportunidade de cumprimentar ainda. Alguns chegaram mais cedo e nós fomos abraçando, cumprimentando, mas é a alegria de aqui estarmos. Nosso companheiro disse que eu vou falar um pouquinho, mas talvez chegue até meia-noite só. Para mim não tem problema. Mas a alegria de aqui estar e tendo chegado aqui. Quando eu fui me aproximando, já vim à casa várias vezes, mas veio a pandemia, fiquei um tempo sem vir, então com o receio de errar uma das ruas, coloquei logo no Google Maps, Mas aí, quando eu coloquei, apareceu assim: Centro Espírita Jesus de Nazaré pode estar fechado hoje. Eu falei, não, hoje não está. Hoje está bem porque eu estou indo para lá, Mas aí logo a referência deu, mas nós já conhecíamos, foi apenas como uma medida de segurança, E o nosso companheiro Sérgio, quando aqui esteve, fazendo a prece, e falando que ele e Célio vieram desde o início, eu imaginei que fosse uns 74 anos, Já desde o início. Possivelmente fundadores lá no plano espiritual, Quando aqueles que aqui estavam solidificavam as bases desse trabalho. Então, a nossa gratidão ao convite, a nova presidente da casa, o convite que recebemos através da nossa amiga de tanto tempo, Célia Elmi, encontrando aqui Tânia Rosana e outros, que fazem parte, o grupo vocal coral Augusto Vive de Pindamonhangaba. Temos tido muitos encontros, nessas nossas parcerias, e dos companheiros e companheiras que aqui estão, muitos nossos amigos do tempo de mocidade também, como Maria Rangel e outros, companheiros também lá de Taubaté, os quais eu peço licença para agradecer através de um casal que tem sido comigo muito caridoso. É uma vida que eu tenho, de palestras por aí, e sempre que possível eles se fazem presentes, Sr. Bonani e Dona Lourdinha, Então, além de outros amigos que aqui estão, quero representar a todos na figura do casal Bonani e Lourdinha, agradecendo a caridade que tem, vendo assim esta minha caminhada, em que assistiram variados layouts. Me viram com cabelo, com bigode, agora sem cabelo, mais novo, mais magro, e assim, eles têm se mantido aqui firmes, neste projeto. Mas que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva no clima de amor e de fraternidade. Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em uma de suas mensagens, considerou que a reencarnação é a bênção do recomeço. A reencarnação é a bênção do recomeço. E é um instrumento da justiça divina para que nós, espíritos criados imortais por Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, e dotados de perfectibilidade, portanto, criados imortais, simples e ignorantes, mas lançados nas encarnações para atingirmos um dia a condição de espíritos felizes ou espíritos perfeitos. Naturalmente, desta caminhada de espíritos simples e ignorantes, até atingirmos um dia a condição de espíritos felizes, ditosos ou perfeitos, nós temos passado por variadas etapas, nestas variadas reencarnações, nas bênçãos do recomeço, de cada existência e de cada etapa desta nossa caminhada evolutivo. Voltando os nossos olhos um pouco ao passado, das cavernas aos dias de hoje, no primitivismo, a história antiga, no período medieval e este tempo da modernidade ou da atualidade, aqui estamos nós, travestidos em outras roupagens e tendo passado também por variados layouts, não só do corpo físico, como das vestimentas, dos costumes, dos modos, das maneiras de viver. E fomos encontrando ao longo deste nosso caminho alternativas para responder às nossas necessidades,
ou soluções para os problemas dantes não resolvidos, encontrando respostas para perguntas que tínhamos e que também não tínhamos ainda uma definição. Portanto, a condição de espíritos pensantes, de espíritos não só com a inteligência intelectiva, mas com a inteligência emocional, com a capacidade de descobrir, de resolver, de realizar, de promover, de construir, de decidir, estamos nós aqui, unindo razão, inteligência, raciocínio, lógica e emoção e sentimento para a busca dos melhores caminhos que nos tornarão criaturas melhores, portanto felizes, e um dia perfeitas. Mas neste enfrentamento, que segundo uma tia minha, quando a gente está na casa espírita, ouvindo uma palestra, ouvindo uma pregação ou lendo um livro, parece fácil. E se a gente pudesse, ficaria aqui dentro da casa espírita, porque aqui parece que está mais fácil. É um momento de paz, é um momento de luz, né? E os nossos queridos amigos de Pindamonhangaba escolheram as músicas que fazem um link com a minha palestra toda. Vocês vão perceber. Temos nós que enfrentar os desafios. Desafios não são problemas, são estímulos. E todos nós passamos todos os dias pelos desafios de existir e de viver e de conviver. Esses desafios não sendo problemas, não sendo obstáculos, mas estímulos, naturalmente estão permeados também pelos problemas, pelas dificuldades, pelos obstáculos, mas tudo isso representa o estímulo para nos fazer caminhar. Não tivéssemos isto, possivelmente poderíamos estar parados. Está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo, e aí costumam dizer que o mar calmo não faz bem um bom marinheiro, e que este mar, muitas vezes, que tem as suas ondas revoltosas, exigem ou requisitam de nós, por assim dizer, um melhor preparo, uma melhor capacitação. Então, o enfrentamento dos desafios. Quais são os desafios da nossa caminhada evolutiva? Se olharmos da antiguidade ou do primitivismo aos dias de hoje, foram muitos, mas não temos tempo para catalogá-los todos aqui. Vamos falar um pouco dos desafios do hoje, do agora, e vamos nos aproveitar de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 22, versículos 1 e seguintes. Eu vou até o 16, que também não dará tempo, que é justamente o momento em que Saulo, nascido em Tarso de Cilícia, faz a sua defesa perante os amigos e os irmãos. Estamos todos nós, de quando em quando, também procurando fazer a nossa defesa, porque queremos que as pessoas tenham uma boa visão de nós, que as pessoas nos vejam bem. E este é um exercício interessante, até muito simples, da psicologia, que nos faz responder 3 questões: como eu me vejo, como os outros me veem e quem realmente eu sou. Então pense aí, como você se vê, como você imagina que os outros te veem e quem realmente você é. A primeira música justamente falou da necessidade de encontrar, ou de estar no foco de saber quem eu sou. O compromisso comigo mesmo que parte do meu autoencontro. Quem sou eu? Como me vejo, como os outros me veem, quem realmente eu sou. Este é o primeiro compromisso da criatura com o próprio Criador. Ele nos criou, nos lançou nas encarnações, e nós estamos nesta caminhada toda buscando, através do autoconhecimento, nos autodefinirmos, ou seja, realizarmos o autoencontro. Para quê? Porque conforme a mensagem bíblica nos diz que Deus habita em nós,
fazermos então autoencontro com o próprio Deus que habita em nós. Saulo de Tarso, então, neste Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir dos versículos 1 até o 16, ele diz então que estava ali fazendo uma ida até Damasco para continuar realizando o que já vinha realizando antes, prendendo homens e mulheres. Algumas vezes, neste processo de autoidentificação, a gente precisa fazer um inventário. Esta é uma proposta, inclusive, dos grupos chamados anônimos, que trabalham com as dependências alcoólica e química, que é de fazer um inventário. Fazer uma análise de como tenho caminhado até hoje. Se a gente não lembra das reencarnações passadas, e esta é uma bênção do Senhor, estivesse eu neste momento lembrando quem eu sou, que estando aqui na frente de vocês e pregando doutrina, talvez eu me envergonhasse. Mas como não sei muito do que fiz ontem, hoje tentando buscar um caminho novo, me sinto também à vontade. Então, naquele instante, ele estava na estrada de Damasco, buscando fazer aquilo que já vinha fazendo. O que estamos nós fazendo por aí daquilo que já estamos fazendo há tempo? Quais têm sido as nossas escolhas e os nossos caminhos diante do que já fazemos sempre, sem mudar o roteiro, sem mudar o rumo, sem escolher uma outra alternativa? E no momento em que ele ali estava, próximo a Damasco, segunda música, a candeia, uma luz, era a escuridão da alma de Saulo de Tarso, e uma luz se fez. A luz veio do céu para depois brilhar também dentro dele, que é a proposta da canção, a luz de cada um. Viram que eu prestei atenção nas músicas, não é? Até porque fui identificando com aquilo que aqui iria falar. Falei, meu Deus, é realmente a providência divina, não é? Então a luz brilhou no alto do céu, que até o fez cair ao chão e o manteve cego por 3 dias. Assim ele descreve em Atos dos Apóstolos. Mas junto àquela luz ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina a gente ouvir uma voz dessa. Médiuns audientes ouvem a voz, ou vozes. Mas todos nós ouvimos vozes. Porque as vozes, mesmo que nós não percebamos na acústica da nossa capacidade auditiva, sendo médiuns, ouvimos todos os dias, porque ouvimos as pessoas que estão falando conosco enquanto encarnados. Mas as vozes do céu falam conosco todos os dias. Os nossos intercessores, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos amigos, espíritos familiares. Mas também do outro lado tem os inimigos desencarnados. De um lado, esses espíritos do bem, falando conosco, emitindo vozes. Tenha fé, tenha coragem, prossegue, não falta ao centro hoje você vai escutar uma coisa importante. Aí de outro lado tem uma vozinha, diz: fica em casa, você não está bem, você está parecendo meio doente, né? As coisas estão difíceis, para quê? Uma andorinha só não faz verão, ninguém vai mudar o mundo sozinho, deixa para lá, deixa para outra hora, amanhã você vai. Então nós vivemos constantemente ouvindo essas vozes que fazem parte de um processo consciencial permitido por Deus para que a nossa consciência desperte. Esta luz que veio do alto dos céus para Saulo de Tarso, que naturalmente todos sabem porque conhecem, né? Atos dos Apóstolos, esse trecho era Jesus que ali se manifestava a Saulo de Tarso, buscando o seu processo de conversão, mas a luz também se faz para nós. Fiat lux, fez a luz, ou a luz se faz a todo instante. Neste momento, não só quando se liga o interruptor e a luz se acende, e nós estamos caminhando cada vez mais para a modernidade, né? As luzes não só fluorescentes, mas LED, e precisamos buscar a modernidade também da luz interna.
melhorando a condição do brilho interno. Mas a luz se faz. A luz se faz às vezes neste momento em que um grupo vocal canta e a gente ouve uma canção e diz: meu Deus, olha o que foi dito naquela música, naquela linha, naquele vocábulo, naquela parte, ou até mesmo na melodia. Ou no momento em que uma criança diz alguma coisa para a gente e aquilo nos chama a atenção. Não costumo contar casos particulares, meus amigos de tempo sabem disso, mas um dia desse, uma das minhas netinhas me deu um exemplo de o que é ser realmente um espírito preparado para dar respostas mais positivas. Ela tem 6 aninhos e ela entrou lá em casa com o que eles chamam, se não me engano, de tererê ou tereré, penduradinho com as fitinhas, né? Eu achei lindo e quis brincar com ela e falei assim: não dá para fazer no vovô? Imaginei que a resposta seria: vô, não dá, o senhor é careca, não tem cabelo. Queridos, rapidamente, quando eu disse para ela: não dá para fazer no vovô, ela disse assim: não dá, vovô, eu estou sem fitinha. Olha a caridade de um espírito, uma menina de 6 anos, um espírito preparado com uma resposta positiva para não ferir o coração do avô, para não dizer: vô, não dá, olha só. Não, ela disse: não dá, vovô, estou sem fitinha. É isso. Quantas vezes nós damos respostas muito de pronto, porque nós somos impulsivos, instintivos, reativos, nem sempre pensamos no que vamos dizer e acabamos ofendendo. E depois a gente diz o quê? Falei da boca para fora. Falei e nem pensei. Então a luz se faz, a luz da inteligência, a luz do bom senso, a luz do raciocínio, a luz de um bom sentimento, justamente para nos fazer ter atitudes novas nesse sentido. Por isso chama-se processo de autoiluminação. A luz se faz na boca de uma criança, numa música, no momento, no instante, quando olho o sol, quando vejo a lua, até mesmo quando a chuva pode gotejar no fruteleiro. Quando se faz a luz para nós? Em algum momento ela se fez nessas variadas etapas das nossas reencarnações. E nesta atual reencarnação, que é que nós precisamos estar no foco, esta luz também não nos deixa em momento algum. Daí Jesus ter dito: brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Assim não teria falado se nós efetivamente não tivéssemos a luz. Sabedores então de que nós temos essa luz, Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Isso está representado em Castro Alves, na primeira estrofe da sua poesia ou do seu poema Marchemos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Parnaso de Além-Túmulo de 1927, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Somos filhos e filhas da luz, criados para a luz, e a luz se faz em qualquer instante. E assim como as vozes nos chamam para o progresso, para o entendimento, para a vida, para a renovação, para a reconstrução, para o recomeço, o nosso lado sombra, tomados pelas chamadas sombras individuais e coletivas, explicadas na psicologia, mas corroboradas por Joana de Ângeles nos seus livros da linha psicológica transpessoal, muitas vezes nós nos perdemos em sombras ou ficamos na escuridão. E aí nos falta a candeia. A candeia interna ou a candeia externa, que virá o estímulo de alguém. Porque o estímulo, psicologicamente falando, é um fator externo. E depende de cada um de nós realizar o fator que é interno, que é a motivação. Então nós somos estimulados e vamos nos motivando a partir do momento em que amadurecemos, ou no momento em que despertamos a consciência, ou no momento em que a luz se faz, utilizando de duas expressões, uma um pouco mais antiga, que já diz a idade que eu tenho, e outra um pouco mais moderna, no momento em que cai a ficha, essa é mais antiga, ou no momento em que a gente cai na real.
Então, quando cai a ficha, quando cai a real, a luz se faz, e eu começo a sair do meu lado sombra para buscar um pouco de luz, do estímulo que me vem de fora, mas que ainda depende da motivação, que é o fator que eu tenho dentro, para que eu possa me auto-iluminar. E era aquilo que Jesus, naquele instante, fazia com Saulo de Tarso. Então a luz se fez, e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A indagação, a pergunta ou a exclamação para fazê-lo pensar, para colocá-lo no choque, no confronto. Muitos de nós pensamos que confronto é luta. Confronto é estar de frente. Confronto é estar de frente. Confronto é realmente enfrentar. É a luta. Mas não é uma luta como muitas vezes pensamos, né? Que vai ofender ou ferir o outro. É a luta de todo dia, de cada caminhada, o enfrentamento dos desafios, ou recebendo os estímulos e motivando-se para a continuidade do processo. Quando então ele cai ao chão, caiu na real, caiu na ficha. Cego no primeiro instante, ou pelo menos por 3 dias, a gente também parece que há momentos que a gente se torna cego, a gente não vê as coisas. A gente faz, e não percebe o que está fazendo. Tanto que chegamos a dizer, quando alguém nos pergunta: e aí, como é que está? Estou vivendo por viver, estou fazendo por fazer. Outra expressão um pouquinho mais antiga, Bonani, acho que é só da minha idade, né? Trabalhando na honra da firma, estou indo por honra da firma. Hoje, mais modernamente, estou trabalhando só com Jesus na causa. Só por Deus, ninguém merece. Então estas expressões repetidas ao longo dos tempos, muitas delas ancestralmente ou dentro de outro processo antropológico, esquecidas ou gravadas nos livros da história, algumas repetidas até os dias de hoje, sem que a gente entenda o porquê. Eu até hoje não entendo muito quando as pessoas dizem assim: para baixo todo santo ajuda. Eu nunca entendi, porque santo deve ser um anjo de luz, tem que ajudar para cima, não para baixo. E a gente repete toda hora: para baixo todo santo ajuda. Mas que santo é esse? É do Paulo, porque está ajudando para baixo e ajudar para cima. E aí chegamos na outra expressão, que já falei aqui outras vezes, tenho certeza, professor José Jorge, já desencarnado, grande tribuno espírita, escritor espírita, nos esclareceu um dia falando sobre essas expressões antropológicas. E uma delas me remetia ao 2º ano primário. Minha professora do 2º ano primário ainda era espírita, era minha evangelizadora da casa espírita. Eu via ela todo dia da semana ainda no centro. E ela dizia assim para os aluninhos em sala, nem sempre para mim, porque eu era meio quietinho, mas ela dizia assim: para menino, parece que está com o bicho carpinteiro. E eu voltava para casa e perguntava: mãe, o que é o bicho carpinteiro? Porque lá perto de casa tinha uma carpintaria. E eu imaginei que o bicho carpinteiro dava dentro da carpintaria e comecei a ter medo da carpintaria. Até o momento em que mais tarde, já jovem, numa palestra do professor José Jorge, ele explicando estas expressões de forma antropológica, trazendo o passado, aquilo que lá elas foram ditas e o significado que tinham, ele disse: a expressão era tipo: para menino, parece que está com bicho pelo corpo inteiro. Bicho pelo corpo inteiro, bicho pelo corpo inteiro, bicho pelo corpo inteiro, bicho pelo corpo inteiro. E aí virou. Como muitos de nós vamos repetir algumas expressões, possivelmente no futuro, sem entender. Porque hoje, quase sempre, nas relações mais amorosas, o pessoal não chama de amor, fala amor. E às vezes fala fo. Se juntar as duas dá mofo, aí não estragou o relacionamento. Cai na ficha, cai na real. Saulo de Tarso naquele momento se sentiu no chão, na escuridão. Mas algo, o processo da motivação, o convidava a alguma atitude. E o que ele disse? O que é necessário que eu faça?
Porque ele perguntou, né? Estamos só pincelando aqui. Ele perguntou: quem tu és? E a resposta veio: sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Eu creio. O que é necessário que eu faça? Quando a coisa pega, a gente fica assim: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? O negócio agora apertou. Então, em momento dos desafios que nós passamos, quando a coisa aperta, quando o sapato dói, quando o sapato aperta e o calo dói, ou quando vem a dor de cabeça e vem a moça coçando a cabeça, eu lembrei, quando a gente acosta a cabeça, no meu caso nem é mais os cabelos, é só a cabeça mesmo, quando a gente abaixa a cabeça, quando a gente pensa, quando a gente olha para o alto, vê, meu Deus, o que é necessário que eu faça? O que eu preciso fazer, Senhor, para sair de onde eu estou parado, para progredir, para caminhar? E ele então perguntou: Senhor, o que é necessário que eu faça? Resposta de Jesus segundo Atos dos Apóstolos: levanta-te. Olha só, a primeira expressão é essa: levanta-te, adentra Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. Levanta-te. Eu gosto muito de uma expressão que está em Efésios, Paulo aos Efésios 5,14, capítulo 5, versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Em outras traduções, o Cristo te esclarecerá. Assim disse Jesus também para Maria de Magdala, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 20, título Maria de Magdala, quando ela se apresentou diante do Cristo na casa de Simão Pedro em Cafarnaum, e ela disse: Senhor, venho ao vosso encontro. A música Vinha de Luz diz que nós íamos ao encontro de Jesus. E a música final completou ainda deste encontro. A luz que se faz e nós começamos a buscar o caminho para ir ao encontro de Jesus. E ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e por isso venho ao vosso encontro. Segundo Humberto de Campos, Jesus diz para ela: levanta os olhos aos céus, encontraste a boa nova. Então, a resposta do Cristo a Saulo de Tarso na sua estrada de Damasco: o que é necessário que eu faça? Levanta-te. O levantar-se não quer dizer que a gente tenha que efetivamente às vezes se levantar do lugar, porque às vezes sentado a gente está de pé, e às vezes de pé parece que está deitado. Porque depende da dinâmica daquilo que está no nosso pensamento e na nossa emoção. Tanto que conhecemos a história do chamado gigante deitado, Jerônimo Mendonça, deitado, mas de pé. E quantos de nós, de pé, parecem-nos que estamos deitados? E aí Paulo aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mas eu estou vivo, mas parece que está morto. Perdeu o entusiasmo da vida, perdeu a credibilidade das coisas, não acredita no ser humano, acha que não tem mais razão de ser, toca por tocar, vive por viver, faz por fazer, vai por ir. E sempre, ou quase sempre, indaga antes de fazer as coisas para saber como é que vai ser. Eu já repeti isso uma vez falando de um dos meus filhos, que agora já adulto, mas quando mais jovem, cada vez que eu ia para algum lugar, mesmo que fosse palestra, ou às vezes uma festa de família, ele ia me ver me arrumando e começava com as perguntas. Naquele dia a gente estava indo para uma festa. E ele chegou, a primeira pergunta foi: pai, será que a festa está boa? Eu falei: pois é, meu filho, estamos dentro de casa, nos arrumando, eu acredito e espero que esteja boa, para a gente poder festejar, festa de família, vamos encontrar com seus primos. Tá, daqui a pouco voltou: pai, quem será que está lá? Eu falei: pois é, muitas pessoas foram convidadas, muita gente já deve ter chegado, nós ainda estamos aqui um pouco atrasados, já nós vamos. Foi para o pai. Daqui a pouquinho voltou: pai, que hora que a gente volta? Mas nem fui.
Que hora que vamos voltar? E há pessoas que são desse jeito, vão dentro do carro, pensando com o marido, com a esposa, com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, mas que hora que volta? Quem está lá? Como é que vai ser? Ó, dependendo, é um pé lá ou cai. E se chegar lá, tiver fulano, a gente volta na mesma hora, hein? E a gente vai se complicando, porque a gente vai colocando condições para estar dentro naquele lugar. E Jesus disse: levanta-te, sai desse marasmo, sai dessa inércia, acorda. Diria aqui uma apresentadora da televisão: acorda, menina. Ou acorda, menino. Então, voltar os olhos, Jesus para Maria de Magdala: levanta os olhos ao céu. Expressão socrática: se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Ou seja, se nós somos seres imortais, é lógico termos os olhos voltados aos céus. Mas também para não corrermos o risco de ficarmos olhando só para o lado de lá, que também muita gente faz isso. Como é que está? Não, aqui está difícil, mas para lá melhora. Mas ninguém quer ir. Aqui não ando trabalhando muito, mas se Deus quiser, quando eu desencarnar lá, vou trabalhar mais. Aí Emmanuel diz assim: é muito bom que se vislumbre as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, ter os olhos voltados à eternidade na verticalização das nossas intenções, mas ter os olhos voltados à horizontalidade da vida para identificar os sinais de trânsito ou os sinais da vida, que nos apresentam sinais importantes por onde a gente deve ou não deve caminhar. Podemos, mas talvez não devemos. E naquele instante, então, diz Jesus a ele: levanta-te e adentra Damasco. O que é adentrar Damasco? A nossa estrada de Damasco, como a de Saulo de Tarso, a nossa, ela é interna. Naquele momento, em Atos Apóstolos, era a estrada que conduziria Saulo de Tarso a Damasco. Mas, na verdade, o processo filosófico de conversão de Saulo de Tarso para que de perseguidor implacável dos cristãos se transformasse em apóstolo dos gentios, foi percorrer o caminho da sua estrada de Damasco interna. Então, quando diz Jesus a ele: adentra Damasco, é a mesma coisa que dizer: levanta-te e adentra-te. Conhece-te, transforma-te, revoluciona o teu interno, o teu interior. E nós somos convidados, e temos a nossa estrada de Damasco interna, a fazermos também este caminho de autoencontro, onde a luz, não só da vinha, não só da candeia, mas a luz de Jesus está sempre presente nas nossas vidas, como amigo, irmão mais velho, como mestre, como triunfador perene, como Senhor dos senhores, como médico dos médicos, o médico das almas. Adentra Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. Ou seja, é no futuro. Mas o futuro, às vezes, é o momento seguinte. A gente fica esperando muito para frente e fica ansioso. Às vezes é o minuto seguinte. Eu lembro de uma mãe aqui, né? Depois que me passaram a gravação, eu mostro para ela, para falar que eu estou falando dela aqui, não tem problema, né? Quando é ao vivo, eu falo que eu dou um tchauzinho. Às vezes a gente está almoçando e ela fala assim: ai, tá gostoso o almoço, mas na janta vai ser o quê? Eu falei: pois é, estamos almoçando ainda. Não, mãe. Eu ainda brinco, vamos estar no foco, né? Mas eu sei, ela não quer repetir o que é do almoço, né? Quer que tenha alguma coisa diferente. E aí, eu entro nas receitas lá para poder, aposentado que estou há 3 anos, virei o dono de casa para ficar fazendo as receitas e fazer as vontades da querida mãe, claro, eu quero fazer. Posso partir antes dela, ela pode partir antes de mim, a consciência tem que estar tranquila. Mas enfim, estamos no almoço pensando que vai comer no jantar. Lá te será dito o que deves fazer, um dia após o outro.
Mas também não podemos ficar deixando para lá sempre. Há uma expressão que eu achei muito interessante, recebi um dia desse pelo WhatsApp, essa não foi do Bonan, que ele me manda muitas mensagens e vídeos dele, muito obrigado, mas são de outros também, e essa mensagem diz assim: de depois em depois a gente perde o agora. Vai lá em casa depois, ou então vai lá em casa, depois eu vou. De depois em depois, a gente perde o agora. Vai lá em casa, qualquer dia eu vou. Querida Maria Emília Bácaro, né? Oradora espírita também de Jacareí, numa de suas palestras em Cachoeira, diz assim: vai lá em casa, qualquer dia eu vou. Mas na folhinha não tem qualquer dia. É de 1 a 30, de 1 a 31, em fevereiro é 28 ou 29. Marca. Tem que marcar. Agora o relógio, como calendário, tem uma simbologia disciplinadora. Eu sabia do horário que a reunião ia começar. Alguns companheiros não me viram, mas eu já estava com o carro aqui do lado, viu? Estava falando com a mamãe. Quando eu liguei assim, graças a Deus, já chegou. Falei, estou encarnado ainda. Eu fiquei com medo da estrada, né? Porque eu vim sozinho hoje. Quer dizer, vim com Deus, com Jesus, meu guia espiritual, os amigos espirituais. E é bastante gente no carro já, né? Mas ela imagina que eu vim sozinho, ali quase não cabe tanta gente. Mas assim, graças a Deus. E a volta? Falei, depois da palestra. E sozinho de novo. E não, mamãe, a mesma turma que veio volta. Então eu já estava aqui às 18h20, ali do lado, falando com o filho, falando com a mãe, né? Dando as respostinhas. E amanhã vamos receber uns amigos espíritas de Tambaú em nossa casa. E aí estamos preparando já, falando partilha, enfim. O encontro vai ser muito gostoso. Quase que convidei o grupo vocal para ir cantar lá amanhã. Mas enfim, o horário tem a simbologia do compromisso. Vamos voltar na primeira música. Do compromisso. É disciplinador. Tem horário para começar, tem horário para terminar. Marcamos um encontro. Está no calendário, está no relógio. Mas se a gente for perceber, fora a cronologia simbólica ou simbológica do relógio e do calendário, o que realmente nos importa mais nesse processo todo? O tempo. Que não é a hora do relógio que passa, nem do calendário que dá os dias, as semanas, os meses. Mas o tempo. E que tempo? O tempo da eternidade. E diante da eternidade, a vida na Terra é apenas um instante. Mas este instante, que é a vida na Terra, está composto entre o berço e o túmulo. Do momento em que chegamos e do momento que daqui sairemos. É apenas um instante. Diante da eternidade. Mas é um instante importantíssimo, porque tem segundos, horas, meses, dias, anos, compromissos, luzes, escuridão, despertamento, queda ao chão, nos levantamos, olhamos para o céu, olhamos para baixo. Esse berço túmulo está formado nesse processo todo. E o que é a eternidade? Conta uma lenda nórdica que alguém perguntou ao sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O missionário meditou e, apontando colossal montanha de granito que desafiava as alturas, ponderou com simplicidade: suponhamos que uma avezita, uma pequena ave, se proponha a desbastar aquela montanha, atritando o bico de encontro à pedra. Quando houver destruído tudo, estará apenas iniciando a eternidade. Então nós somos estas avesitas, pequenas aves, que insistentemente atendamos o bico de encontro às montanhas ou à pedra do primitivismo aos dias de hoje. E que montanhas são essas? As montanhas do eu. As montanhas que nos separam do ser que nós queremos ser, do ser que nós não mais queremos ser, mas que teimosamente insistimos em ser. Este processo da dualidade existencial que fez com que Saulo de Tarso, e daí já convertido em Paulo de Tarso, ele dissesse: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não mais quero, este sim, eu ainda faço. Então adentra Damasco, lá te será dito o que deves fazer.
Cada dia é importante. Reencarnação, eu mando, bênção do recomeço. Não é só para prova, não é só para expiação, não é só para pagar pecado, não é para acertar dívidas do passado. A reencarnação é a bênção do recomeço. Adentrou Damasco, auxiliado por alguns amigos, porque estava cego. Momento que nós também somos auxiliados pelas pessoas, pelos amigos, pelos companheiros, pelos confidentes. Ou às vezes nós estamos ajudando alguém. Parece que naquele instante a pessoa está cega, ela não vê. E a gente está do lado, vem comigo. Vem comigo. Mas diz o Evangelho, você também não pode ser cego. O cego que andou cego pode cair no buraco. Então vamos ser ajudados por quem já está enxergando a luz. E vamos auxiliar também quando já temos esta luz. Estamos falando naturalmente de uma cegueira espiritual, não da cegueira física. Dos nossos irmãos que têm as suas deficiências e que muitas vezes mais pendores e mais possibilidades têm do que nós, que estão trabalhando na intimidade, aquilo que nós ainda não trabalhamos. Além das capacidades físicas, as capacidades sensório-perceptivas que nos encaminham para um mundo de novas potencialidades. E ele adentrou Damasco auxiliado por aqueles que estavam com ele. Diz ali Saulo de Tarso, estou quase terminando, viu, gente? O pessoal não cansado. Saulo de Tarso diz ali: veio ao meu encontro um homem bom, Ananias. Veio ao meu encontro um homem bom. Quantas pessoas quando encontram a gente, meu Deus, você caiu do céu. Já dessa moça falou isso para mim quando eu virei a esquina. O senhor caiu do céu, até olhei. Será? Eu sonhei e no sonho foi dito a mim que eu encontraria com alguém e que esse alguém teria a resposta que eu estou buscando. Eu falei, meu Deus, que compromisso, que responsabilidade. Mas será que sou eu? Mas eu não sei. O primeiro que eu vi na esquina foi o senhor. Ela me conhecia, eu também a conhecia, e ficamos até conversando um pouco, mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: a resposta que você viu no sonho, que seria dada a alguém, por alguém, para você, e que você estava precisando, o que eu preciso te falar, que talvez então tenham me mandado falar, é o seguinte: a resposta está dentro de você. É sai, moço. A resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. É claro que nós encontramos respostas pelo caminho, mas quando nós nos motivamos e as encontramos como resposta, a gente diz, nossa, está aí o que eu precisava. A vida nos responde. A minha neta naquele instante me respondeu, como quase que dizendo assim, está vendo, vovô, quis fazer uma brincadeirinha, te ensinei o que é realmente viver de verdade. Falar com amor, falar com afeto. Ela me deu uma lição, eu aprendi na hora, eu não vou brincar mais desse jeito. Eu aprendi a linguagem do afeto. Não faz mal, eu só não tenho a fitinha, senão ela ia dar um jeito. Porque quando a gente ama, a gente dá um jeito. E há pessoas precisando aí desse amor para dar um jeito, porque já perderam o jeito. Fulano não tem jeito. Esse só não dá. Esse só na próxima reencarnação, porque agora já tentei tudo. E como assistente social judiciário no Tribunal de Justiça durante 30 anos, recebendo muitos pais, mães, que vinham me trazer às vezes as situações de seus filhos problematizados, em conflito com a lei, e às vezes eu usava desse jeito, desse mecanismo, né? Eu perguntava assim, o que a senhora tentou com ele? E a resposta era essa, tudo. Eu pegava então uma folha de sulfite, se pudesse pegar aquela de papel ao máximo, voltada, com várias linhas ainda tinha, mas já era sulfite. Dava, colocava na frente, punha uma caneta e dizia assim, escreva por favor tudo o que você tem. E olha que eu tenho tempo para esperar. Não passava de 2 linhas, de 1 linha, de 3 linhas. Não se lembrava de tudo que havia tentado, porque na verdade
Quando nós pensamos que já tentamos tudo, nós ainda não tentamos, porque Deus tem tentado tudo conosco e tem tentado na eternidade, durante toda a eternidade. Então, irmãos nossos, como diz Madre Teresa de Calcutá, ou disse-nos enquanto encarnada, mas tenho certeza que continua dizendo hoje no plano espiritual, os nossos amigos merecem o nosso amor, os nossos inimigos precisam dele. As pessoas que já são boas conosco merecem o nosso amor. As pessoas que a gente acha que não tem jeito precisam, necessitam do nosso amor. Porque quando o Sérgio também na sua prece, eu presto muita atenção nas coisas, música, prece, o Sérgio diz assim: Jesus conta com a gente, Jesus conta conosco. Ele usou a expressão, Jesus precisa de nós. Essa foi a expressão do Sérgio. Jesus precisa de nós para realizar a obra, o trabalho de evangelização, dos companheiros que estão realizando a sua estrada de Damasco e que precisam encontrar o Ananias na sua vida, o bom homem que vem ao meu encontro. E quando Ananias foi ao encontro de Saulo de Tarso, segundo ele, em Atos dos Apóstolos, Ananias disse assim, colocando as mãos sobre o seu ombro: irmão, volta a ver. Porque ele estava certo. Irmão, volta a ver. O toque no ombro e a fala carregando um mecanismo da energia, do magnetismo, da força, do vigor em nome do Cristo, para promover a saúde em quem está doente, para tornar enxergando aquele que está cego, para levantar o que está caído, para tornar feliz o que está infeliz, para fazer sorrir o que está triste. E nós somos estes companheiros e companheiras de Jesus, chamados por Ele. E Ele torna a ver, Ele abriu os olhos. Na verdade estavam abertos, mas como que escamas estavam obnubilando, como nuvens nos seus olhos, deixando-o na escuridão. E quando então ele volta a ver, e aí eu cheguei no versículo 16, vou parar por aí, quem quiser pega em casa, lê o Novo Testamento, Atos Apóstolos capítulo 22 e prossegue. Vamos até o 16, porque o tempo ruge. Quando ele então recobra a visão, Ananias diz para ele: e agora, por que te detens? Na tradução de João Ferreira de Almeida, em Novo Testamento, e agora, por que te demoras? E agora, por que te detens? Quando a luz se faz, quando a ficha caiu, quando caiu na real, quando enxergou o que deve fazer, quando já está na estrada de Damasco, levanta-te, adentra Damasco e faz, realiza, prossegue, dinamiza, reconstrói, reencarnação, segundo Emmanuel, recomeça. E este recomeço é de todo dia, de cada manhã, porque quando abrimos os olhos a cada manhã, é como se estivéssemos novamente reencarnando. É a reconexão com a vida, é o replanejamento, é a retomada, é a ressignificação da existência, é a nova oportunidade, é uma nova chance de um novo dia que Deus nos dá. Esses são os desafios da caminhada evolutiva, onde é preciso coragem. Segundo os Espíritos, coragem moral. Mas nós recebemos, por bênção do Senhor e misericórdia do Pai, uma filosofia de bases científicas e consequências morais que nos ampliou a visão, que nos redimensiona a existência e que nos dá um caminho seguro para que os nossos passos sejam certeiros, a fim de que atinjamos os alvos da felicidade. E o poeta assim apresenta: creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar.
Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. E agora, por que te detens? E agora, por que te demoras? Muita paz.